Quartou! E se quartou, é dia de vídeo novo aqui nesse canal. E aí, clã, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero muito que sim. Se você ainda não me conhece, prazer, me chamo Débora Ferreira, tá? Se achegue mais, se inscreve. Se você não for inscrito, vem fazer parte do nosso clã, que toda quarta-feira tem vídeo novo aqui nesse canal. Me segue também nas minhas redes sociais, que quase todos os dias eu apareço por lá e levo mini casos que vocês amam. É isso, avisos dados. Vamos para o caso de hoje, porque ele está simplesmente chocante. Era a noite do dia 20 de agosto de 1989, quando a polícia recebeu a ligação de um jovem que estava chorando, e nessa mesma ligação era possível ouvir ao fundo outro jovem desesperado gritando que os seus pais estavam sem vida. O jovem que fez a ligação se chama Laio Menendez e o outro jovem desesperado ao fundo se chama Eric Menendez, e os corpos sem vida eram dos seus pais, José e Kitty Menendez, que foram mortos a tiros na sua mansão em Beverly Hills. Mas antes da noite do crime, precisamos voltar um pouco no tempo para conhecer a família Menendez. José Henrique Menendez nasceu em 6 de maio de 1944 em Havana, Cuba. Nos anos 50, aos 16 anos, ele se mudou para os Estados Unidos para fugir da Revolução Cubana, que estava começando naqueles mesmos anos. Assim que chegou nos Estados Unidos, José conseguiu entrar na faculdade por meio dos esportes, especificamente pela natação, e as coisas não foram fáceis para ele, mas ele já dava os primeiros passos para ser um homem de sucesso, e aos 19 anos ele conheceu Mary Louise Kitty Anderson, que era 3 anos mais velha que ele. Ela era conhecida como Kitty, então eu vou chamar ela assim. Kitty era uma jovem muito inteligente e bonita, que inclusive foi Miss de um concurso de beleza de Illinois, a cidade que ela nasceu, e conheceu José. E assim que os dois se conheceram, eles se apaixonaram e se casaram em 1963. Depois do casamento, o casal se mudou para Nova York e foi ali que José se formou em contabilidade pelo Queens College, e o casal tinha uma vida perfeita. José era um homem de negócios que não parava de crescer, casado com Kitty, uma bela mulher, e os dois viviam em uma casa bem confortável. O primeiro filho do casal nasceu em 10 de janeiro de 1968 e se chama Joseph Laio Menendez. Depois que o primeiro filho deles nasceu, a família decidiu se mudar para Nova Jersey, e então Kitty largou o emprego de professora para se dedicar totalmente à família. 2 anos depois, em 27 de novembro de 1970, Eric Galen Menendez, o filho mais novo do casal, nasce. Ao longo dos anos, José se tornou um executivo do mundo dos entretenimentos, um homem rico, bem-sucedido e cada vez mais exigente em tudo. Ele não queria que a família dele fosse menos que perfeita. José era conhecido por ser extremamente rígido com a família e até mesmo com os seus funcionários, mas com os 2 filhos a pressão era muito maior. Se por um lado as crianças tinham uma vida de riqueza e conforto, por outro eles tinham um pai extremamente controlador e frio. Os irmãos estudaram na Princeton Day School e José exigiu desde cedo que eles fossem o melhor da turma e que escolhessem e se dedicassem a um esporte. José era tão rigoroso que era ele quem escolhia desde a comida até os livros que os filhos poderiam ler, e é claro que aquilo acabou afetando as crianças. Os 2 irmãos eram inseparáveis e Eric admirava muito o irmão e Laio tentava cuidar dele. Na escola, as notas deles eram baixas e eles eram considerados crianças extremamente tímidas, com um desenvolvimento bem abaixo para a idade deles, e isso acabava atrapalhando no aprendizado deles, o que era estranho porque eles eram considerados inteligentes, mas por algum motivo eles não conseguiam se concentrar. Essas informações foram passadas para José e Kitty, mas eles preferiram ignorar, e ao invés de contratarem um especialista para ajudar os filhos, José fez totalmente o contrário e começou a exigir notas altas e empenho dos meninos nos esportes. Essa pressão desenvolveu no Eric uma baixa autoestima extrema. Os 2 passaram a ter a mania de ranger os dentes, ter dores de estômago e a gaguejar.
Lyle, o filho mais velho, foi descrito como uma criança que tinha problema em separar a imaginação da realidade. Ele tinha uma personalidade forte e era considerado inteligente. Já Eric, que era uma criança bem inquieta, ele tinha dificuldades em explicar os seus sentimentos, principalmente quando ele estava triste. Eric foi pego várias vezes chorando na escola e quando as professoras perguntavam o que estava acontecendo, ele simplesmente não sabia explicar. Tudo isso que eu tô falando para vocês foi dito para Kitty e José, mas eles simplesmente ignoravam e as pessoas olhavam para aquelas duas crianças e notavam que alguma coisa estava muito errada, mas por José ser um homem rico, elas tinham medo de ser prejudicadas e ninguém fez absolutamente nada. Aos 9 anos, com muita pressão do pai, Lyle e Eric escolheram o tênis como esporte e eles se tornaram muito bons nisso e chegaram a ganhar várias competições. Mas José nunca estava satisfeito e ele queria que os filhos fossem simplesmente excelentes em tudo. E para vocês terem uma ideia, uma vez o Lyle estava em uma competição de tênis e ele acabou perdendo, coisas da vida. Então José só esperou o filho sair da quadra e então deu um soco no rosto dele na frente de todo mundo. A primeira pessoa que notou o comportamento estranho dos garotos foi uma prima deles, chamada Diana van der Molen. Diane disse que quando tinha 15 anos foi passar as férias de verão na casa da família Menendez. Então ela e os primos estavam brincando. Do nada, Eric, que tinha apenas 8 anos, virou para ela e perguntou se podia tocar nela de uma forma sexual, Ela ficou assustada e perguntou com quem ele tinha aprendido aquilo e então ele respondeu que o pai dele fazia isso e ele achava que era normal. Ela achou aquilo bem estranho, mas então começou a notar outras coisas anormais na família Menendez. Até hoje, Diane diz que tem certeza que os primos sofreram coisas horríveis e lá na frente vocês vão entender por que ela disse isso. Em 1985, José se tornou presidente da Live Entretenimento, uma produtora e distribuidora de vídeos muito importante, e com isso toda a família precisou se mudar para Calabasas, na Califórnia. Lyle estava com 17 anos e estava quase se formando no ensino médio e ele queria permanecer em Nova Jersey para entrar na faculdade de Princeton. Então ele ficou na cidade e o restante da família foi para a Califórnia e eles se viam nos finais de semana. Só que depois de um tempo, os irmãos Menendez começaram a praticar alguns pequenos roubos pela vizinhança, o que era uma coisa estranha porque eles eram ricos. Depois de algum tempo, a família se mudou novamente, só que dessa vez eles foram para uma casa enorme e luxuosa em um dos bairros mais importantes de Beverly Hills. Inclusive, grandes estrelas como Michael Jackson e Elton John já tinham morado naquela casa que agora pertencia à família Menendez. E José estava cada vez mais decepcionado e exigente com os filhos, e como eu disse a vocês, lá eu queria ingressar na faculdade de Princeton, mas na primeira tentativa ele não foi aceito, até que ele tentou novamente e conseguiu. Só que no primeiro semestre da faculdade ele acabou sendo expulso por plágio. Só que aquelas coisas só faziam o pai dele ficar ainda mais chateado, então José decidiu que ia colocar Lyle para trabalhar na empresa, o que não adiantou muita coisa porque Lyle não levava o emprego a sério, sempre chegava atrasado, faltava bastante e então foi demitido pelo próprio pai. Enquanto isso, Eric foi acusado de 2 roubos e estava escrevendo o roteiro de um filme sobre um filho que matava os pais. Os irmãos continuaram com os roubos, só que dessa vez eles decidiram que iriam roubar os pais dos seus amigos e eles roubavam dinheiro e joias, e certa vez o carro de Eric foi parado por um policial que encontrou várias coisas roubadas no porta-malas do carro. Então os 2 foram presos e apesar da decepção de José, ele acabou pagando um dos melhores advogados para que a sua imagem não fosse manchada com a prisão dos filhos. Foi feito um acordo e os 2 teriam que pagar tudo o que foi roubado das vítimas, porque eles roubavam e gastavam, então José teve que pagar tudo. Os 2 foram sentenciados a prestar serviços comunitários e os 2 irmãos teriam que ter aconselhamento obrigatório com um psicólogo.
Mas isso não resolveu muita coisa, porque Lyle parecia ficar cada vez pior nesse meio tempo. O período de suspensão da faculdade dele tinha acabado, então ele voltou para as aulas, só que ele não ia bem, as notas dele eram horríveis e ele só vivia se metendo em confusão. Para vocês terem ideia, a carteira de motorista dele foi suspensa por várias infrações de trânsito. José e Kitty não sabiam mais o que fazer para mudar o comportamento dos filhos, então eles decidiram fazer uma viagem em família para ficar mais tempo com os filhos e tentar entender eles. No dia 19 de agosto de 1989, eles fizeram uma viagem juntos e voltaram para casa no dia seguinte, no dia 20. O dia que eles voltaram era um domingo, então os irmãos passaram a manhã toda jogando tênis e assistindo TV, e depois eles foram para um shopping, passaram a tarde toda fazendo compras, e à noite Eric e Lyle saíram para ir ao cinema. Parecia um final de domingo normal, até que a polícia recebeu uma ligação onde Lyle estava chorando e Eric estava gritando ao fundo, dizendo que alguém tinha tirado a vida dos pais deles. Em questão de minutos, a polícia chegou na mansão da família Menendez e logo que os policiais chegaram, eles notaram que não tinha nenhum sinal de roubo ou arrombamento e que provavelmente as vítimas conheciam quem fez aquilo. Os dois irmãos foram interrogados durante 20 minutos e durante o interrogatório a polícia notou que Eric estava desesperado e não parava de chorar, enquanto Lyle parecia calmo e respondia a todas as perguntas. Depois de 20 minutos de interrogatório, a polícia acabou liberando eles, até porque Eric estava inconsolável, não conseguia falar nada. E aí, alguns dias depois, a polícia chamou eles novamente e perguntaram o que eles fizeram durante o dia do crime. E foi aí que eles falaram tudo que eu falei pra vocês, né? Que passaram a manhã toda jogando tênis, assistindo TV e que à tarde eles tinham ido até o shopping fazer umas compras. E eles falaram também que no finalzinho assim da tarde, no início da noite, combinaram com um amigo deles de ir até um festival de gastronomia local, então eles foram. Depois desse festival, eles combinaram de ir a um cinema. Eles foram primeiro em um cinema, porém a fila estava enorme, aí eles decidiram ir em outro. E no meio desse caminho, desse segundo cinema, eles disseram que acabaram perdendo o amigo de vista, então foi só Eric e Lyle, eles assistiram, né, o filme e depois eles foram e ligaram para esse amigo e combinaram de ir até um restaurante para beber, para jantar, né? E o amigo dele disse que sim, que encontrava eles lá. E então Eric e Lyle precisaram voltar em casa para pegar a identidade falsa de Eric, porque ele era de menor e ele não podia beber bebidas alcoólicas. Com a identidade falsa ele poderia, né? E foi então que eles encontraram os corpos dos pais sem vida. Durante o interrogatório, Lyle disse que a mãe estava tentando tirar a vida há alguns meses e Eric falou que acreditava que a máfia era responsável pelos assassinatos. A autópsia de José e Kitty foi realizada e revelou que José foi baleado 5 vezes e um dos tiros foi na nuca e que Kitty tinha sido baleada mais 9 vezes enquanto tentava provavelmente escapar dos assassinos. Ela foi baleada na perna e caiu e depois foi baleada várias vezes no braço, peito e rosto, deixando ela irreconhecível. E eles tinham sido mortos com uma espingarda de calibre 12. Os irmãos fizeram uma cerimônia de despedida no dia 25 de agosto, mas chegaram 1 hora atrasados. Na cerimônia, aquele Eric, que estava extremamente desesperado e descontrolado, não existia mais. No lugar dele tinha um Eric que parecia incomodado com toda aquela situação e Lyle era o mesmo de sempre, calmo e controlado. No dia 28 de agosto de 1989, foi realizado o enterro de Kitty e José Menendez. Lyle discursou durante vários minutos o quanto amava os pais e como eles tinham sido importantes para ele, e Eric estava muito triste e não quis falar nada. Poucos dias depois da morte dos pais, os irmãos acabaram recebendo uma apólice de seguro de José em cerca de 650 mil euros e eles não pensaram duas vezes, começaram a gastar e esbanjar dinheiro por aí. Eles compraram relógios de marca, carros Porsches, roupas de grife, começaram a frequentar vários restaurantes renomados e eles disseram que não queriam mais morar na mansão da família, então começaram a se hospedar em vários hotéis luxuosos e isso poucos dias depois da morte dos pais. Em um mês eles já tinham gastado mais de 90 mil euros e até o final daquele ano eles gastaram mais de 1 milhão de libras. Esse comportamento acabou chamando a atenção dos investigadores que achavam muito estranho.
Tipo, os pais deles morreram em um dia e em menos de uma semana os irmãos estavam por aí, luxando e esbanjando dinheiro e não pareciam preocupados em saber quem tinha tirado a vida dos pais, e isso acabou chamando a atenção dos investigadores para os irmãos Menendez. Mas a polícia não tinha nenhuma prova de fato contra eles, até que a polícia recebeu o telefonema de uma mulher, e essa mulher era uma ex-namorada do psicólogo de Eric, e ela disse que tinha toda a confissão de Eric gravada em uma fita. Ela disse que conseguiu essa fita depois que o psicólogo de Eric, que era namorado dela na época, disse para ela que achava que Eric ia falar alguma coisa, que provavelmente ele iria confessar o assassinato dos pais. Então ele pediu para ela ficar atrás da porta e gravar tudo, e assim foi feito. Eric falou tudo e ela foi lá e gravou. E depois que Eric confessou tudo, o psicólogo pediu para que Eric chamasse Lyle e os dois tivessem uma consulta juntos. Nessa consulta, quando Lyle descobriu que o irmão confessou, ele ficou simplesmente enfurecido e ameaçou o psicólogo, que acabou não falando nada para a polícia, mas guardou as fitas com a confissão de Eric e com a ameaça que Lyle fez. Nesse meio tempo, a polícia conseguiu encontrar outra ligação dos irmãos Menendez com o crime, que foi a compra de 2 espingardas no nome de um dos amigos dos irmãos Menendez. Porém, esse rapaz conseguiu provar que ele nem na cidade estava, ele estava em Nova York trabalhando, e que a assinatura dele tinha sido falsificada e o endereço do registro da compra nem existia. E essa era a prova de que Lyle e Eric tiraram a vida dos seus pais. Lyle foi preso em 8 de março de 1990 enquanto dirigia com os amigos para almoçar em um restaurante. Nesse mesmo dia, Eric estava em um campeonato de tênis em Israel e, quando soube que o irmão tinha sido preso, perguntou a um tio o que deveria fazer, e o tio dele disse que o melhor a se fazer era se entregar, e assim ele fez. Se entregou no dia 11 de março. Eles foram detidos na cadeia de homens do condado de Los Angeles e no dia 26 de março de 1990 eles foram acusados pelo assassinato dos pais em primeiro grau e em circunstâncias especiais. No tribunal, os dois estavam sorrindo e pareciam não estar ligando para aquela situação e se declararam inocentes. Eles foram mantidos presos sem fiança, aguardando o julgamento, e sobre as fitas com as confissões, a defesa alegou que elas não poderiam ser usadas porque a política de privacidade entre médico e paciente iria ser quebrada e por isso elas não iriam valer mesmo que houvesse a confissão de um crime. Em contrapartida, a acusação dizia que as fitas eram as provas principais contendo a confissão do Eric. E esse debate para saber se a fita ia ou não ser usada durou nada mais e nada menos que 3 anos, até que a Suprema Corte decidiu que sim, algumas partes da gravação iriam ser usadas no julgamento, até porque ali também estava gravada a ameaça que Lyle fez contra o psicólogo. Então foi decidido que os irmãos iriam ser julgados no mesmo tribunal, com advogados diferentes e 2 corpos de jurados diferentes. O juiz também permitiu que o julgamento fosse transmitido ao vivo em rede nacional. O caso já era muito famoso, principalmente porque o pai dele já era bem conhecido e todo mundo estava ansioso pelo julgamento. 3 anos depois, no dia 20 de julho de 1993, começa o julgamento dos irmãos Menendez pelo assassinato dos pais em primeiro grau e em circunstâncias especiais. Isso significava que eles poderiam ser condenados à pena de morte na câmara de gás. Os investigadores descobriram que no dia 20 de agosto de 1989, um adolescente estava do lado de fora da sua casa esperando o namorado, e essa adolescente era vizinha da família, e ela disse que viu um carro parar na frente da casa dos Menendez, e então desceram 2 homens do carro. Ela disse que os 2 homens foram até o porta-malas do carro, pegaram uma bolsa e entraram na casa. Obviamente, esses 2 homens eram Lyle e Eric. Eles entraram pelo escritório, foram até a sala de TV onde os pais estavam descansando. José estava sentado, cochilando, e Kitty estava deitada do lado dele com a cabeça no colo do marido. José foi o primeiro alvo. Depois, quando Kitty percebeu o que estava acontecendo, ela até tentou fugir, mas não conseguiu e foi morta também. Depois disso, os irmãos foram até o cânion para se livrar das armas e após foram até um posto de gasolina
para se livrar das roupas que usaram e, por último, foram comprar ingressos para o cinema, que foi o que eles usaram como álibi. Depois do filme, eles voltaram para casa e ligaram para a polícia. No primeiro dia do julgamento, eles confessaram o crime, mas alegaram legítima defesa, e quando foram questionados de por que legítima defesa, eles chocaram o país quando relataram os abusos físicos, emocionais e sexuais que sofreram por anos dos pais. Disseram também que foi legítima defesa porque o pai dele disse que se caso algum dos dois dissesse para alguém o que ele fazia com os filhos, ele mataria os dois. Tem aqui no YouTube os testemunhos de Eric e Lyle durante o julgamento, contando todos os detalhes dos abusos. É bem pesado e triste porque é nítida a dor que isso tudo causou nos dois. Lyle disse que ele foi abusado dos 6 aos 8 anos e Eric disse que foi abusado dos 6 aos 18 anos. Vou deixar aqui o primeiro link que vai ser dessa parte, desse trecho do testemunho deles, tá? Vão lá, assistam, mas eu vou logo avisando que é bem pesado, então muita cautela na hora de assistir. Eric foi molestado por mais tempo pelo pai e lembra de Diane, a prima deles. Então, ela foi uma das testemunhas de defesa e relatou o comportamento dos meninos quando ela ia passar férias na casa da família. Também foram encontradas fotos deles nus em envelopes no quarto dos pais deles e em um desses envelopes estava escrito aniversário de 6 anos de Eric. Foram dezenas de testemunhos de familiares, desde tias até primos, e eles disseram que sim, que já tinham visto José levar Eric várias vezes para o quarto e passar horas e horas com ele lá dentro, e que enquanto eles estavam lá dentro, Kitty não permitia que ninguém se aproximasse do quarto ou do corredor. Alguns desses familiares chegaram a dizer que ouviam choros enquanto os dois estavam lá dentro, e quando isso acontecia antes do jantar, apenas José descia do quarto e dizia que a criança não iria jantar com a família. Uma tia deles disse que certa vez viu Eric encharcar a comida dele com limão, e quando ela perguntou por que ele estava fazendo isso, ele disse que tinha lido em algum lugar que limão queimava as papilas gustativas. Quando Eric foi questionado por que ele fazia isso, ele disse que isso fazia ele não sentir o gosto do sêmen do pai. Amigos da família Menendez também testemunharam, e um deles disse que certa vez foi passar um tempo na casa da família e foi até o quarto de Eric e viu um jarro de vaselina. Então ele perguntou para que aquele jarro servia e Eric ficou muito nervoso, afastou o jarro e mudou imediatamente de assunto. Kristen Smith, uma ex-namorada de Eric, que namorou ele quando Eric tinha 16 anos, disse que Eric contou para ela que o pai dele o estuprava antes dos encontros. Gente, são muitos testemunhos e é um mais pesado que o outro, que eu não vou conseguir falar todos aqui para vocês, e também eu nem posso falar tudo isso aqui para vocês, tá? Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links do julgamento, então vão lá, assistam e tirem as suas próprias conclusões. Baseadas nessas e em outras provas, a defesa declarou que os assassinatos teriam sido por legítima defesa e não pela herança ou dinheiro, como a acusação estava declarando, e que eles teriam decidido matar a mãe também porque ela sabia de tudo e nunca fez nada. E Lyle disse que também sofreu abuso da mãe até os 13 anos. E então eles teriam decidido cometer o crime porque sabiam que seriam mortos pelo pai, já que eles não aguentavam mais e que tudo aquilo tinha que parar. Enquanto os advogados deles se seguravam nos abusos e na legítima defesa, a acusação apresentava os registros criminais de roubo dos dois, apontando que a motivação foi por dinheiro. Diante disso, depois de 6 meses, o julgamento terminou com 2 júris empatados. E o juiz precisou fixar um segundo julgamento para o dia 28 de fevereiro de 1995. O segundo julgamento foi adiado várias vezes e finalmente aconteceu em 23 de agosto de 1995 e foi até 20 de março de 1996. Nesse novo julgamento, diferente do primeiro, eles foram julgados com apenas um júri e no dia 20 de março de 1996, Lyle Menendez, com 28 anos, e Eric Menendez, com 25 anos, foram considerados culpados por 2 assassinatos em primeiro grau e conspiração de assassinato. A sentença saiu no dia 2 de julho de 1996 e, apesar da acusação pedir a pena capital, o júri condenou os 2 irmãos à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional.
Eles foram enviados para prisões diferentes na Califórnia e só poderiam se comunicar através de cartas. Tanto Lyle quanto Eric se casaram na prisão e os irmãos estavam sem se falar há mais de 10 anos, até que em fevereiro de 2018, Lyle foi transferido para a mesma prisão de Eric e depois de mais de 2 décadas sem se verem ou se falarem, os irmãos finalmente se encontraram. Uma coisa bem interessante nesse caso é que eles nunca colocaram a culpa um no outro, eles sempre tentaram cuidar um do outro, tanto que quando eles vão descrever os abusos, eles se emocionam ainda mais quando contam o que o outro sofreu. Lyle Menendez e Eric Menendez afirmam até hoje que sofreram sim abusos terríveis dos pais e continuam presos até o dia de hoje. Esse caso ainda levanta muitas dúvidas, principalmente por conta da motivação do crime. Muita gente acredita que sim, que foi legítima defesa e também por conta dos vários anos de abuso e que a pena deles foi muito severa. Já a outra metade acredita que não, que foi tudo para herdar o dinheiro, foi tudo pela herança e que eles não passam de riquinhos mimados. E eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários que eu vou gostar muito de ler. E esse foi o caso de hoje, clã. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, tá? Se inscrever se vocês não forem inscritos. Me sigam nas minhas redes sociais que vão estar passando por aqui. É isso, se cuidem, não falem com estranhos e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!